Olá, bem-vindos ao Considerações, esse programa que mostra reportagens especiais e entrevistas visando informar e esclarecer ao público, a você, cidadão, a respeito de temas atuais. E como estamos em março, mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, não podemos deixar de fazer uma reflexão sobre o tema e frisar o importante papel feminino na sociedade e a história da luta pelos seus direitos, como o voto feminino, que completou agora, dia 24 de fevereiro, 91 anos. Bem, aqui conosco para falar sobre o assunto, duas representantes femininas do nosso Parlamento Estadual, deputada Mara Caseiro. Tudo bem, deputada? Seja bem-vinda. Obrigada, Janaína. É um prazer estar aqui com você e poder conversar um pouquinho com o nosso público aí que nos assiste. E a deputada Lia Nogueira, direto de Dourados, aqui com a gente. Obrigada, deputada, por estar presente. Eu que agradeço essa oportunidade, queria muito estar presencialmente, mas eu tenho certeza que não vai faltar aí uma chance para isso acontecer. E eu que agradeço, é uma honra participar com vocês aqui e debater sobre um tema oportuno e que a gente precisa realmente falar sobre isso, a participação da mulher na política durante todos os dias. Bem, antes da gente entrar para discutir esse assunto, a gente vai chamar um VT que a TV Assembleia preparou para vocês, a respeito do voto feminino. A reportagem é de João Humberto Nogueira Chaves. Em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar por meio de decreto instituído, na época, pelo então presidente Getúlio Vargas. O decreto também criou a Justiça Eleitoral e implantou o voto secreto. Atualmente, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul conta com duas parlamentares, as deputadas Mara Caseiro e Lia Nogueira. Elas enaltecem o voto feminino. É uma data a se comemorar, mas principalmente uma data de reflexão. Porque hoje na Assembleia Legislativa, por exemplo, nós temos apenas duas deputadas no universo de 24 cadeiras. Nós mulheres precisamos avançar ainda mais e assumirmos o protagonismo em todos os segmentos, e a política é um deles, porque o nosso lugar é onde a gente pode e onde a gente quiser chegar. Nós podermos decidir os destinos do nosso município, do nosso estado e do nosso país, quando conquistamos o direito a votar, porque nós mulheres já pensamos que nós não podíamos nem votar. Hoje a gente pode votar e também ser candidato e exercer cargos políticos, é o empoderamento da mulher. Mas ainda temos muitos avanços a conquistar. Por isso, convido a você, mulher, a continuar trabalhando, lutando, para que nós possamos assumir espaços de poder e ajudar na construção de um Estado e de um país cada dia mais justo. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que mais de 80 milhões de brasileiras estavam aptas para votar nas eleições de 2022, representando 53% do eleitorado brasileiro. Aqui em Mato Grosso do Sul, há quase 2 milhões de eleitores, sendo 1.050.000 mulheres, ou seja, 52% do eleitorado estadual. Bem, deputada, começo com a senhora. Eu queria que a senhora fizesse uma análise desses 91 anos de desafios e avanços na participação da mulher na política. Olha, eu não tenho dúvida que a gente já avançou muito, começando aí com o direito ao voto, com o direito também de ser candidata, com o direito de ocupar cargos eletivos, mas ainda temos muito a avançar, a conquistar, Lia? Nós temos ainda eu falo que uma grande batalha, no sentido ainda das nossas conquistas. Ainda temos, infelizmente, poucas mulheres na política, colocando aí a Câmara Federal, Assembleias Legislativas, câmaras de vereadores, nós ocupamos aí em torno de 12% a 18% de mulheres ocupando esses assentos nessas casas legislativas. Ainda somos muito poucas no executivo também, prefeitas, vice-prefeitas, enfim. E é muito importante, esse espaço político, que a mulher precisa ocupar. Embora, então, com todos esses avanços que nós temos e conquistamos,
ainda precisamos, ainda temos muito a avançar, muito a conquistar. Ainda ganhamos menos que os homens, né? Quando se trata do mesmo tipo de trabalho, ainda percebemos menos, infelizmente. Temos aí um grande problema hoje, que é a questão do machismo estrutural na nossa sociedade e que tem, infelizmente, ceifado, né, tirado as vidas de nossas mulheres, embora com a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, não tenha dúvida disso, com o advento das medidas protetivas, com a qualificação, né, do feminicídio, que também foi um grande avanço, mas ainda assim nós temos esse machismo estrutural que ainda tira a vida de nossas mulheres apenas simplesmente por sermos mulheres e por querer ter os mesmos direitos, né, dos homens. O direito de decidir o nosso próprio destino, inclusive num relacionamento abusivo, quando a gente toma a decisão de não querer mais ficar nesse relacionamento, ainda há um sentimento de posse, um sentimento machista de que nós somos propriedade, né, dos homens. Então, assim, temos muito a avançar. E isso, com certeza, passa aí por um processo de educação, mudar conceitos, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais de amor e de respeito, né, de respeito às diferenças e de respeito às nossas mulheres. Buscamos sempre a igualdade, né? Nós não queremos estar acima, nós queremos estar num sentimento de igualdade mesmo e de respeito. Tá certo, deputada. Deputada Lia, eu faço a mesma pergunta para a deputada. Então, na verdade, se nós formos considerarmos aí 91 anos, né, que a mulher teve o direito ao voto, até então nós não éramos cidadãs de fato, nem de direito, que era algo que tinha sido nos tirado, e só depois desses 91 anos é que nós, mulheres, conquistamos o direito ao voto, o direito a participar do processo democrático. Então, a gente já vem aí do quê? De padrões que foram criados por uma sociedade patriarcal, que infelizmente ainda prepondera no Brasil. Mato Grosso do Sul, nós temos também uma sociedade que infelizmente ainda é machista, e eu vejo assim que essa não além de ser uma conquista, é um desafio muito grande. Todos os dias nós mulheres precisamos provar para a sociedade que nós somos capazes. Não basta nós sermos capazes, só que nós vivenciamos uma prática de que todos os dias nós temos que provar que nós somos capazes de disputar uma eleição e ganhar uma eleição, que é muito difícil. A Mara sabe bem disso, já está aí vários mandatos. No meu caso, eu sou meu primeiro mandato como deputada estadual. Eu me elegi vereadora em 2020, aqui em Dourados, e eu fui a segunda mais votada, com uma diferença de apenas 14 votos do primeiro. Uma campanha bem simples, bem pé no chão mesmo, que é dessa forma que eu costumo trabalhar. E depois, quando eu encarei esse desafio de sair do meu partido, sem ter uma janela partidária, só para vocês terem uma noção, e encarar uma campanha para deputada, num partido grande como é o PSDB, com lideranças fortes, né, conhecidas no nosso estado inteiro, e com participação aí no cenário político nacional, muitas pessoas me questionavam: você está ficando louca? Como você vai encarar um negócio desse? E a gente percebe que, por mais que é algo que está meio escondido, né? De que, mas como assim você vai encarar? Você está louca? Tem que ter coragem, hein? E a mulher tem essa coragem, sim. E aquilo estava incutido ali, o preconceito, por ser mulher. Será que se eu fosse um homem, que fosse o segundo mais votado aqui numa eleição municipal para vereador, e depois decidisse encarar uma campanha tão grande como essa para deputado, será que o questionamento seria o mesmo? Então, eu faço essa pergunta todos os dias para mim. E, infelizmente, a gente ainda tem isso latente ainda na sociedade, esse preconceito, esse achar das próprias mulheres. Mulherada, o nosso lugar é onde a gente quiser. E nós, mulheres, não podemos olhar a outra com aquele olhar de inveja, de ciúmes. Olha onde que ela chegou.
Cada uma de nós tem esse direito e tem esse preparo. Então, eu vejo assim, nós somos maioria da população, nós somos maioria do eleitorado, e, infelizmente, eu acho até que a Mara vai concordar comigo em relação a isso, ainda existe uma cultura, infelizmente, de que mulher não vota em mulher. Na campanha eleitoral, eu ouvi homens falando assim, para o legislativo vocês até servem, mas para o executivo não. Se amanhã ou depois você quiser disputar uma prefeitura aqui da minha cidade, por que não? Seria uma honra? Não, para a prefeita não serve. E por que nós não servimos? Nós temos competência e preparo para qualquer que seja a atividade, qualquer que seja o segmento, e o nosso lugar, por mais que pareça uma frase clichê, o nosso lugar é onde a gente quiser sim, e a política é um deles. Eu acredito muito nesse processo de mudança, 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, apenas 2, mas a gente já avançou, né, Mara? E nós vamos avançar ainda mais, se Deus quiser, na próxima legislatura, nós vamos ter umas 4, 5 mulheres, eu boto fé, e aí a gente chama Amém. A mulherada de Mato Grosso do Sul para assumir com a gente esse processo de mudança que é necessário. Realmente, acho que não acontece somente aqui no Mato Grosso do Sul, né deputada? Eu acho que em todas as outras assembleias, né, tem esse déficit, né, de mulheres ocuparem, né, as cadeiras, né, ali como representantes mesmo. Brasil mesmo. Exatamente. Infelizmente, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, a participação da mulher ainda é muito pequena e a dificuldade, exatamente que a Lia colocou, essa falta de confiança, né, que isso tá meio que velado, né? Às vezes eu falo que a gente serve, né, Lia, muitas vezes para compor a chapa, mas na hora que realmente é candidata, até a questão estrutural, né, de estrutura de campanha, muitas vezes é diferente para a gente, né, para as mulheres. E isso é claro, às duras custas a gente vem mudando isso, né? Já temos aí hoje o fundo partidário de 30% também para as candidaturas femininas, que também foi uma grande conquista, né? E que se faça cumprir a lei da cota dos 30%, não só no número de candidatas, mas também no fundo partidário, que hoje as nossas mulheres têm que ter pelo menos 30% desse fundo partidário para as candidaturas femininas. Sim. Deputada Lia, a senhora acredita que falta estímulo aí na participação feminina aí na política? Porque o que a gente vê, ainda falta, assim, teve campanhas, né, nessa última eleição, né, veiculada na mídia, mas ainda acho que falta mais. Sem dúvida, a gente ainda precisa avançar, nós precisamos de mais políticas de incentivo, além essa questão, por exemplo, que a deputada Mara colocou, do fundo partidário, desses 30%, né? Mas a gente sabe que também que tem partidos que não cumprem ou que fazem essa divisão de uma forma que não seja igualitária, né? Então, quer dizer assim, nós precisamos ter mais incentivos em relação a isso, vagas de fato, vagas fixas, né? De cadeiras realmente para mulheres, porque a gente tem também uma outra questão, a mulher ela tem lá suas peculiaridades, né? Nós mulheres, nós somos mães, donas de casa, profissionais, então nós temos tripla, quarta, né? A gente assume tantas funções, e a política, ela toma da gente esse tempo, né? Ela toma da gente esse tempo. Por exemplo, hoje eu deveria estar aí em Campo Grande, estou aqui em Dourados por uma questão familiar, filhos, né? Então, assim, nós temos que desdobrar, essa é a palavra, desdobrar. Então, eu creio que nós precisamos ainda ter mais políticas de incentivo e para também conscientizar a mulher que ela não vai ter só a participação, os 30% tem que serem candidatas mulheres. Nós temos que ter uma porcentagem, mas uma participação efetiva e que a mulher não vai ser colocada só para poder cumprir chapa partidária, que isso aí é muito grave, isso é muito grave. A gente vem aí de várias denúncias no Brasil de candidaturas laranja, né? Por quê? Porque tem que chegar a esse percentual. Não, nós não queremos só ter esse percentual. Nós queremos que esse percentual seja cumprido, mas ele seja cumprido de uma forma efetiva, para que nós possamos ter condições de disputar de igual para igual num universo que cá para nós durante muitos anos. Não foi só a questão da conquista do voto, mas também o universo da política que sempre foi dominado pelos homens. Eu quero fazer um adendo a isso, porque nós tivemos várias leis no Congresso Nacional
que criava a obrigatoriedade nos assentos das casas legislativas. Inclusive, teve um dos últimos eventos que nós participamos, que na época até o Rodrigo Maia era o presidente, e ele se comprometeu em votar essa lei que ela criava, a princípio, na primeira eleição, 10% dos assentos, né, das cadeiras legislativas para mulheres. Então, a lei ela chegou a quase ser votada, não foi. Não foi nem levada a plenário, né, o que me causa muita tristeza, né, de não ter conseguido nem levar a plenário essa discussão. E houve um certo comprometimento, um acordo que seria. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas isso é comprovar que as mulheres são incapazes. Não, não é isso. É que muitas vezes a gente tem que tratar com desigualdade os desiguais para promover a igualdade. E seria esse o caso, porque o fato das mulheres saber que pelo menos 10% já nessa primeira eleição, digamos assim, é obrigatório o assento, ela vai falar, pô, eu tenho uma chance muito maior, né, de estar lá. Então, seria um estímulo para que as mulheres realmente se candidatassem, brigassem, e que fosse realmente, nós tivéssemos mais candidaturas, não laranjas, que não é isso que nós queremos, mas de mulheres que realmente se sentissem no direito de poder ocupar aquela vaga, né? Então, assim, eu acho que seria uma forma de ter uma política realmente pública para que estimulasse mais mulheres a participarem na política. Mas a gente não se curva, né, Lia? Estamos aí e fazendo um chamamento para que as nossas mulheres, né? Imagine, eu iniciei em 92, Lia, um momento extremamente complicado, né? No cenário, eu digo aí, político para as mulheres. Mas eu não me intimidei. Eu me lembro que tinha que falar, onde é que essa mulherzinha vai? Eu vou mostrar para eles aonde essa mulherzinha vai, né? E fomos vereadora, fui prefeita, viu, Lia? Fui prefeita, né? Estou aí no meu 4º mandato de deputada estadual e quero continuar construindo e melhorando o nosso estado de Mato Grosso do Sul, junto agora com essa grande companheira aí, com essa grande amiga, né, Lia? Trabalhando pelas mulheres também no estado aqui de Mato Grosso do Sul, é isso. Isso que a Mara colocou é muito bacana e pontual, porque assim, eu sou a primeira mulher, olha só, nós fazendo história, nós mulheres estamos fazendo história na política de Mato Grosso do Sul. Eu sou a primeira mulher douradense, nascida aqui, eleita de fato deputada estadual. Dourados nunca teve uma deputada. Nós tivemos Délia Razucchi, tivemos a Bela Barros, que elas ficaram como suplentes, e que também não eram douradenses, mas moram aqui há muitos anos, né? Já se consideram douradenses, mas não conseguiram chegar. Então, quando aconteceu da minha vitória, no ano passado, foi muito bacana, porque, primeiro que eu já tinha aqui um mandato combativo, então as pessoas me olhavam aqui diferente, poxa, uma mulher dessa, polêmica, bocuda, que enfrenta, né, o sistema, que denuncia, que encara a administração municipal, que vai para a UPA brigar pelo direito dos usuários do SUS. Então, tudo que eu fiz aqui também desconstruiu, vamos dizer assim, um modelo de política onde nós, mulheres, também temos que ter aquela postura mais reservada, vamos dizer assim. E quando as pessoas começaram aqui a me enxergar dessa outra forma, meu apelido aqui, e foi o que eu levei para a campanha, que o bichão, agora pelo MS, é um bichão, que é uma pessoa que enfrenta, que vai para cima. E isso começou a fazer com que muitas mulheres olhassem diferente. Sim. E quando veio a minha vitória, é muito bacana, porque a gente vai aqui em vários lugares do Dourado, e o pessoal fala, olha, o bichão mesmo, o bichão tá lá agora. Falei, você também pode estar. E as mulheres começaram a falar isso para mim, poxa, se eu posso, se você chegou onde você chegou, eu também posso. E ainda mais, vindo da história que eu tenho de vida. Rapidamente, eu venho de uma família muito humilde. Eu fui criada por uma mulher sozinha, uma professora, que passou necessidade para criar 3 filhos. Então, assim, vindo de onde eu vim também é uma história de superação. E eu acho que é isso que a gente tem que dividir, para que essas mulheres se sintam representadas. Só que mais do que representadas, incentivadas a também se transformarem nos novos bichões aí do MS. Você é jornalista, então acho que na sua caminhada aí, acho que você se deparou com muitas coisas, né? E isso também motivou
a deputada a dar voz, né? Entrando para a política, você acaba dando voz a essas mulheres que, na verdade, muitas não conseguem, né? A primeira jornalista também, é a primeira jornalista de Mato Grosso do Sul, e mais a situação, nós também estamos fazendo história. Eu sou a primeira jornalista a ocupar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa. Nós já tivemos aí locutores, radialistas, mas o jornalista é muito mais difícil, porque nós estamos aí na externa, a gente enquadra um político numa coletiva, então, em muitas situações, nós não somos tão bem vistos assim. Bem polêmica, né? Bem polêmico. Porque o rádio já o rádio é diferente, porque você está ali mais aquela coisa de agradar todos os dias. E o jornalista nem sempre ele agrada, ele pode agradar uns e não desagradar outros. Então, foi mais uma vitória. E a nossa categoria também aí, né, representada. Por mais jornalistas lá na Assembleia Legislativa, né, Mara? Com certeza. Por mais jornalistas, por mais dentistas. Isso. Desafio é uma palavra que está no dicionário da deputada, né? Porque a senhora, assim, vem rompendo barreiras. A gente não pode deixar aqui de mencionar, foi uma deputada com uma votação bem expressiva, a mais votada. E a senhora, além de ser uma deputada que foi bem votada, a senhora tem um trabalho ao longo desses 4 mandatos, né, bastante consistente com relação à mulher, né? Vamos falar aí da lei do sinal vermelho, né, que a senhora apresentou. Foi em 2022? 2021. 2021, né? Queria que a senhora falasse um pouco desse trabalho, dessas conquistas, desses desafios que a deputada tem. Bom, a Lia falou dos desafios dela desde quando era muito jovem, né, Lia? E você, sua mãe, enfim. E eu falo que eu também fui criada numa família de um patriarcado natural, né? Meu pai, um italiano daqueles bem rígido, né? Machista ao extremo, né? E eu falo que a primeira barreira que eu tive que romper foi na minha casa já, porque meu pai dizia o seguinte: não, mulher não precisa estudar muito não, mulher, sabendo um pouquinho já tá bom, porque ela tem mesmo que cuidar dos filhos, né? Então eu falo que a primeira barreira foi fazer meu pai entender que eu queria estudar, que eu queria ter uma profissão, que eu não queria depender de marido, enfim. E foi assim que foi a primeira barreira vencida como mulher na minha vida, né? E depois disso, como bem disse aqui, todas as nossas eleições, uma eleição não é fácil, né? E eu passei por várias. E essa última eleição, eu falo que o fato de ser a primeira mulher também a ser a mais votada no estado de Mato Grosso do Sul, isso não é uma conquista somente da Mara, é uma conquista da Mara, é uma conquista da Lia, mas é uma conquista de todas nós mulheres, né? De estarmos rompendo mesmo essas barreiras, né? E nesse sentido, eu falo que o que realmente também me permitiu que eu chegasse a ser a primeira mulher é demonstrar a essas mulheres que, enquanto mulher, eu estava lá em defesa delas, né? E sem medo, com coragem de falar, de propor projetos que muitas vezes... Mas é preciso um projeto desse? É preciso. Nós precisamos ainda de um projeto que crie um dia que nós criamos, o Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra as Mulheres no mercado de trabalho, no trabalho. Ainda nós precisamos de uma lei como essa, porque há muito assédio, né, no meio onde a gente trabalha, nos ambientes de trabalho. E assédio que muitas vezes uma palavra maldita, da forma como é dita, isso nos agride de uma forma que até mais do que um tapa, né? E para o homem não é perceptível, para ele, ou não sei, né? Mas até para que fique claro que o que nós queremos é respeito, então precisa de se ter uma lei, para que se tenha campanhas, né, de combate ao assédio moral e sexual, assim como o sinal vermelho, como você falou. O sinal vermelho nada mais é do que um instrumento de pedido de socorro, aonde aquela mulher que muitas vezes não tem para quem pedir socorro, às vezes ela vai comprar, por exemplo, um pão numa padaria, né, e está lá com o marido meio que olhando, mas ela dá um jeitinho e fala com o atendente, ou da farmácia, ou da padaria, ou do mercado, coloca lá um sinalzinho vermelho na mão, e isso já é um pedido de socorro, né?
Então, são formas e maneiras que a gente lá na Assembleia Legislativa está estabelecendo e criando políticas públicas que venham trazer as garantias de direitos para as nossas mulheres, como, por exemplo, a lei também que nós criamos na Assembleia, de não constranger uma mãe que está, por exemplo, amamentando, que é um dom supremo, né? Nós podemos amamentar o nosso filho e muitas mulheres reclamaram de ser constrangidas em ambientes abertos simplesmente por estar amamentando o filho. Então, isso também tem hoje uma lei que traz uma sanção a quem constranger uma mãe que esteja amamentando, uma lei nossa lá na Assembleia Legislativa. Dentre muitas outras leis que hoje, se você quiser, está ali no portal da transparência da Assembleia Legislativa, você pode abrir ali e ver todas as leis, não só que a Mara criou na Assembleia Legislativa, mas deputadas que por lá passaram e também os deputados. Porque graças a Deus, Lia, graças a Deus, Janaína, a gente criou hoje um novo conceito na Assembleia Legislativa. Eu me lembro que em 2011, quando meu primeiro mandato de deputada, quando eu entrei na Assembleia Legislativa, a primeira vez que eu fui falar sobre violência contra a mulher, era como se a gente estivesse falando para o nada, como se isso não existisse, né? E até causou até um certo constrangimento. Hoje não. Hoje, graças a Deus, os nossos deputados falam, né, da defesa dos direitos da mulher, fala do combate da violência contra a mulher, e é isso que nós queremos. Nós queremos quebrar conceito e nós queremos acabar com esse machismo estrutural. Essa semana, né, teve um minuto de silêncio, né, para iniciar o mês de março, em reflexão às mulheres aí que sofrem violência, né, deputada? Exatamente, nós tivemos, infelizmente, no dia 1º, né, mais uma mulher perdeu a sua vida, né, simplesmente por ser mulher, de forma trágica, de forma cruel, né, e no mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, nós devíamos estar comemorando as conquistas e buscando, né, conquistar mais ainda direitos, essa mulher mais uma mulher perdeu a sua vida. A 5ª mulher a perder a sua vida esse ano. O ano passado nós tivemos 44 mulheres que perderam a sua vida simplesmente por ser mulher, por aquela pessoa que deveria cuidar, amar, proteger, né? 2021 foram 31, 2022, 44, e nós já estamos no 5º feminicídio no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então isso é motivo de tristeza e nós temos, inclusive, o Rinaldo ocupou a tribuna, o deputado Rinaldo, e eu falei, Rinaldo, deputado, como é bom ouvir os nossos deputados defendendo e trabalhando o combate, porque nós não podemos falar só para nós mulheres, porque quem está tirando a vida das mulheres não são as mulheres, são os homens, o seu companheiro. Então nós temos que chegar até os homens, nós temos que mudar esse conceito, esse olhar, essa forma de ver a mulher como propriedade, essa forma de ver a mulher como sua posse, né? Então nós temos que falar para os homens, ressocializar e mudar esse conceito machista que infelizmente ainda ataca, assola e tira a vida das nossas mulheres. Verdade, deputada. Deputada Lia, a senhora estreou aí com força total, né, na nossa Casa de Leis, já com projeto de combate à violência contra a mulher, né? Queria que a deputada falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Só vou, antes disso, aproveitar a deixa da Mara, para a gente falar sobre essa questão de sororidade, né? Sim. E eu venho da política, ainda, vamos dizer assim, uma menina, né? Pela experiência que a deputada Mara tem, mas, assim, eu pude presenciar o que é esse assédio moral no parlamento municipal. Então, assim, quando eu fiz os embates que eu levantei aqui em Dourados, na Câmara Municipal, eu senti na pele o que é a violência contra a mulher na política, no parlamento. Então, assim, eu cheguei a sofrer um processo de cassação aqui, numa denúncia totalmente infundada, e aos 4 cantos da cidade todos falavam que é porque ela é mulher, por isso que estão fazendo isso com ela. É porque ela é mulher e porque ela está enfrentando o sistema. Então, assim, eu senti na pele. E foi muito duro, foi muito duro.
Todos os dias eu tinha que matar um leão a cada dia, a cada sessão, as piadinhas nos corredores. Agora a gente vai derrubar, agora não escapa, agora a gente vai caçar a Lia Nogueira. Então, assim, é muito triste, porque você constrói uma história a duras penas, com muito sacrifício, com muita honestidade, com muita honradez, com muita luta, porque a mulher, ela é de luta. E aí você vê tudo aquilo ali tentando ser desconstruído pelo simples fato de você ser uma mulher e que está enfrentando um sistema, vamos dizer assim. E quando eu cheguei na Assembleia, eu cheguei com aquele medo, com aquele receio ainda. Uma das primeiras das conversas que eu tive, antes de tomar posse, foi com a Mara, uma reunião que nós participamos entre os eleitos do PSDB, e eu cheguei assim muito, sabe, retraída, e com medo de tudo que eu ia enfrentar, porque eu sei o que foi ter esse assédio, essa violência na política. Eu senti na pele. E eu tive a grata satisfação de ser abraçada pela Mara, acolhida por ela. Nos primeiros momentos, ela já sentou do meu lado. Senta aqui, Lia, vamos conversar. E o respeito que os parlamentares, homens, têm com a gente na Assembleia Legislativa é algo realmente da gente destacar aqui. Desde presidente, primeiro secretário, mesa diretora, todos os colegas, a forma como me abraçaram. E por ser ainda deputado de primeiro mandato, porque você chega meio perdida ali. É um universo totalmente diferente. Você tem uma experiência no parlamento, mas nada que se compare um parlamento municipal para um parlamento estadual. Eu vi um parlamento unido, homens que respeitam mulheres, mulheres que acolhem e que com um olhar de disputa entre mim e a Mara, eu acho que já até criou uma relação muito cordial de respeito e de cumplicidade. E isso foi assim, muito bacana. Em relação ao meu projeto, o projeto Não Se Cale. Nós vamos aí criar um protocolo em bares, restaurantes, áreas de lazer, entretenimento, onde normalmente ocorrem, infelizmente, muitos casos de assédio, de abuso, né? Chega na mulher e quer dar aquela popular cantada, acha que ela está numa casa noturna, ela está sozinha, num espaço ali um pouco mais escuro, já chega. E o nosso corpo é de foro íntimo. Então, nós é que vamos dizer se a gente quer aquela aproximação ou não. E é preciso criar ali uma barreira, sim. Os homens precisam nos respeitar. Isso tem que ser uma prática diária. Então, nós estamos com esse projeto, que eu falo que é o meu primeiro filho, né, na Assembleia. Eu espero que se torne uma realidade em Mato Grosso do Sul, porque nós precisamos sair desse mapa negativo que coloca Mato Grosso do Sul como um dos estados de maior índice de violência no Brasil. E eu tenho uma lei municipal aqui em Dourados, é de minha autoria, que cria o balcão de empregos para mulheres vítimas de violência. Porque muitas das vezes elas não querem permanecer naquela relação tóxica, doentia, ela não quer conviver com o agressor. Mas muitos desses casos são mulheres de baixa renda, mulheres simples, que não têm um ofício, que dependem desses agressores para poder sobreviver e manter os seus filhos também. E esse projeto de lei se transformou em lei municipal aqui em Dourados, já é aplicado pelo poder público, pela iniciativa privada, e nós já temos casos aqui concretos de mulheres que conseguiram se desvencilhar dessas relações tóxicas e hoje elas têm um emprego, elas têm uma atividade, elas têm um ofício e elas hoje são provedoras dos seus lares e não precisam mais ficar reféns de relações tóxicas. Deputada Mara, a gente não pode deixar de frisar aqui, né, falar em barreiras. A deputada teve uma grande responsabilidade, né, na última legislatura de ser líder do governo, né, inclusive, né, e assumiu ali com competência, né, e agora, nessa atual legislatura, né, como presidente da CCJ, a comissão mais importante da Casa de Leis. Bom, primeiro que realmente a liderança de governo, né, quando eu voltei para a Assembleia, que eu tinha ficado de suplente, estava na Fundação de Cultura até então, quando eu retorno para a Assembleia, tive o convite do governador Reinaldo, ex-governador, né, Reinaldo, para assumir a liderança de governo na Assembleia Legislativa. Primeira mulher a assumir, eu também tenho aí as histórias do primeiro, viu, Lia? Não é só você, viu, Lia? Nós estamos aí, ó, juntinhas. A primeira mulher a assumir a liderança de governo, né? E agora, a segunda mulher a assumir
a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, uma das comissões mais importantes da Casa. Todas são importantes, mas é que pela CCJR é que passam todos os projetos dos deputados, dos outros poderes também, executivo, do judiciário, enfim, né? Todos os projetos passam ali por essa comissão. Então, assim, eu acho que é mais uma experiência, né? Eu acho que ali eu estou aprendendo e a gente é um constante aprendizado. A vida da gente é um constante aprendizado. Então, assim, é um momento de bastante relevância e eu sei da responsabilidade que me cabe assumindo essa comissão. É só isso. Só aumenta um pouco mais a responsabilidade e o trabalho. E eu espero poder conduzir com muito compromisso essa missão que me foi dada. Ok, antes da gente encerrar aqui, eu quero fazer uma pergunta para as duas deputadas. Pelo fato de ser mulher, o gabinete é muito procurado por mulheres? Sim, nós temos sim, temos uma demanda bastante grande de mulheres que nos procuram, principalmente instituições, né, filantrópicas, porque isso é algo bastante inerente a nós mulheres. A gente tem um olhar mais aguçado pelo social, mas eu ainda acho que eu ainda entendo que nós, e a Lia está agora ali, eu acho que a gente tem que pensar, logo no meu primeiro mandato, eu entrei criando uma sala da mulher na Assembleia Legislativa. Mas na época não foi possível realizar, né? Foi arquivado, não tinha espaço, tal, enfim. Mas é um momento que a Lia está lá também, a gente pode pensar juntos, por que não a gente ter uma sala da mulher dentro da Assembleia Legislativa, até para a gente acolher e debater, né, esses assuntos inerentes às nossas mulheres. Nós já temos hoje a comissão permanente, né, dos direitos da mulher, e que combate com certeza a violência contra as mulheres, mas eu acredito que a gente pode ainda pensar, viu, Lia, em criar uma sala da mulher, para que a gente também possa dar essa possibilidade, inclusive às vítimas, né, que possam estar passando, que possam querer contar a sua história e que queiram motivar ou que queiram sair desse ciclo, a gente possa dar a nossa contribuição. Mas nós estamos lá, o nosso gabinete está de portas abertas para continuar atendendo, ouvindo as demandas de nossas mulheres, das nossas instituições filantrópicas, para poder dar o melhor de nós. Deputada Lia, muito procurado o seu gabinete por mulheres? Muito procurado. Tomara que seja ainda mais, né? Eu creio que, assim, que essa conquista agora de 2 mulheres, como a gente falou, ainda está aquém. Só para acrescentar, quando eu vi a propaganda, né, da Assembleia Legislativa em relação aos 91 anos da conquista do voto, aí teve algo que me chamou a atenção e eu quero aqui dividir rapidamente com vocês. Porque o jornalista começa a falar, não para, né? Não para, olha o tempo. E aí, naquele material muito bem feito, né, muito oportuno, que a Assembleia produziu, eu notei ali que eu sou hoje a 10ª mulher a ocupar. Nós estamos na 12ª legislatura, mais de 40 anos aí, e nós temos apenas 10 mulheres que passaram pela Assembleia Legislativa. E é por isso que esse debate aqui é tão necessário. E o que a gente quer é trazer essas mulheres para a Assembleia Legislativa, no meu gabinete, no gabinete da Mara, no gabinete dos demais deputados, para que a nossa Casa de Leis seja uma casa que é do povo. Muitas pessoas sentem aquela coisa fria, assim, em relação à Assembleia Legislativa. Aqui, como está sendo uma primeira experiência, as pessoas falam para mim, Lia, como que é lá? Lá é muito grande. Eu falei, gente, não tem nada disso. Lá é o lugar de vocês, é o lugar do povo, das pessoas simples, das pessoas mais bem abastadas. Ali é o lugar onde o sul-mato-grossense se sente representado. Então, é a casa dele. E o que a gente quer é justamente isso, trazer essas mulheres, essas entidades, para que nós possamos conversar, para que nós possamos avançar em políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres, para que a gente possa dar um basta nessa violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, infelizmente um estado muito machista ainda, como a gente já falou, e mais ainda, para que o ano que vem, nós estamos aí, o ano que vem é um ano eleitoral, nós já temos que falar disso aí, mulheres de Mato Grosso do Sul,
Vamos disputar essas vagas, Mara Caseiro. Vamos disputar as vagas nas câmaras municipais. Vamos disputar as cadeiras nas prefeituras de Mato Grosso do Sul, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Eu creio que é chegada a hora. Então, se nós temos hoje duas mulheres que, creio eu, que bem representam as mulheres de Mato Grosso do Sul, o ano que vem é um ano eleitoral. E eu acredito, sim, que nós vamos ter uma participação maciça das mulheres, não só participando, mas também se elegendo, né? Ocupando as cadeiras no Legislativo Municipal, ocupando as cadeiras no Executivo. Então, eu creio que nós estamos já vivenciando esse momento de transformação. E a gente não vai parar mais. É daqui para frente. Amei. Bom, gente, considerações já está encerrando, mas antes queria pedir as considerações finais da deputada Mara, né? E depois da deputada Lia Nogueira. Bom, eu acho que aqui, primeiro, agradecer esse espaço de debate, de um bom papo, né? Um papo gostoso, né? E que a gente pôde também colocar um pouco das nossas angúrias e da nossa história. E dizer às nossas mulheres, como disse ali, no próximo ano nós temos eleições municipais. Comece a se preparar, ser vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas. Nós queremos vocês ocupando os espaços, são nossos, viu, esses espaços. Nós não estamos tomando de ninguém. Então vamos nos preparar, vamos buscar, acreditar, né? E juntas, com certeza, fazer do nosso estado de Mato Grosso do Sul um estado de oportunidade, mais justo, mais humano, que é o que a gente tanto deseja, né? A gente trabalha tanto para os filhos do Mato Grosso do Sul terem um ambiente de amor, de paz, de oportunidades. E convido e chamo todas as mulheres, né, a estar junto com a gente, acompanhar o mandato da Lia, acompanhe o mandato da deputada Mara, dê sugestões, traga ideias. Não é tudo que a gente pode fazer, mas tudo que estiver ao nosso alcance de propor, de lutar, né, por leis que realmente, por políticas públicas que venham melhorar a vida de nossas mulheres, a vida do das pessoas que aqui moram no Mato Grosso do Sul, nós estamos lá para trabalhar. Não se acovardam, mulheres, não se acovardem. Vamos à luta, né? Como disse a Lia, você pode estar onde você queira estar, mulher, né? E nós somos prova disso, né, Lia? Rompemos tantas barreiras e quantas mulheres, né, não estão aí rompendo as barreiras no dia a dia. Então, vem com a gente, que Deus abençoe a todas as mulheres neste dia 8 de março e em todos os dias das suas vidas, né? É isso. Deputada, suas considerações. Bom, quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse lá no início, quero poder estar presencialmente. Adorei o bate-papo, creio que foi enriquecedor essa nossa conversa. Nós precisamos debater mais sobre isso. Quero aproveitar o espaço aqui, que eu estou falando agora com o Mato Grosso do Sul inteiro, agradecer os mais de 15 mil eleitores de Mato Grosso do Sul que nos deram essa oportunidade de estar representando vocês, mas principalmente aqui, a minha Dourados, onde eu saí com quase 13 mil votos, fui a mulher mais votada da história aqui em Dourados. Eu tenho um compromisso com a minha cidade, com o Mato Grosso do Sul, e a gente vai honrar esse compromisso. E dizer para você, mulher, que nós já avançamos muito. Nós estamos aí há 91 anos que nós tivemos direito ao voto, que nós nos tornamos cidadãs de fato, de direito, brasileiras, sim. E que isso é um processo que tem que avançar, ele não pode estacionar. 2023 é o ano das mulheres, 2024 vai ser o ano das mulheres, e que as mulheres tenham a coragem de colocar os seus nomes para apreciação, para que o eleitor possa fazer uma escolha com conteúdo, uma escolha com sensibilidade. Eu costumo dizer, Mara, que nós, mulheres da política, a gente tem um olhar diferenciado. E sabe por que a gente tem um olhar diferenciado? Porque a mulher, ela espalha esse amor. Nós temos o dom, né, de gerar uma vida. E quando a gente gera uma vida, a gente gera também o que é responsabilidade. Então, quando a gente pensa em fazer algo errado, a gente não pensa uma vez, a gente pensa 2, 3 vezes, porque nós somos o espelho para os nossos filhos, para as futuras gerações. Então, eu creio que é o momento e nós vamos, sim, lutar, vamos representar. E eu costumo dizer ainda mais, tem uma máxima na minha vida, quando fala assim para mim, você não vai conseguir, aí é que eu vou mesmo falar, pois agora eu vou provar que é difícil, mas eu vou conquistar. E essa que é a máxima que todas as mulheres precisam levar para a vida delas. Então, vamos para cima,
Vamos ampliar essa participação no Legislativo, no Executivo, mulheres vereadoras, prefeitas, vice-prefeitos, e eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai falar assim, olha, a Lia, a Mara, elas comentaram sobre isso, e não é que deu certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, muita saúde, e o restante a gente... Obrigada, deputada Lia, obrigada, deputada Mara, viu? Considerações realmente... E foi enriquecedor esse papo com vocês aqui, né? Desejar bênçãos no mandato de vocês, nos nossos deputados lá na nossa Casa de Leis, né? E para vocês reverem esse programa, é só acessar o portal da Assembleia, al.ms.gov.br, que vai estar na íntegra todo esse bate-papo aqui com as deputadas. Também vocês podem conferir nas nossas mídias sociais. Até lá!